Agora. Vamos lá? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Estamos na reta final. Vamos entrar hoje no nosso último conteúdo, tá certo, do ano. E eu começo a aula fazendo uma pergunta para vocês. Por que um navio afunda no mar e um prego não? Ambos não são feitos de aço? A massa do navio não é bem maior do que a massa do prego? A massa do prego é bem pequenininho, né? Mas a massa do navio é bem grande. Por que então um afunda e outro não? Claro, Kaline, tem que ser, né? Vai começar a aula, a gente tem que ser... Ah, não, foi Kaline, não, foi Ellen que falou. Tem que ser mais concentrado agora, né? A gente deixa as perturbações de lado. Então, por que vocês acham que um afunda e o outro não? Navio tem o negócio do casco? Não. Lembrando, gente, que com essa nova atualização, às vezes vocês falam e sobe muito rápido, tá, para mim? Então, eu não sei dizer se alguém já falou a resposta, não. Então, se quiser dizer de novo aí, é sempre bom, tá? Densidade, perfeito, galera, perfeito. Tem a ver com a densidade, tá? Então, mas para ser mais preciso ainda, com a densidade do navio, a massa específica da água e o empuxo gerado. Vamos, Guilherme, vamos sim. Então, nosso último assunto do ano é hidrostática. Vamos estudar sobre densidade, massa específica, pressão, teorema de Steve, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Hoje, nós vamos ver esses dois primeiros, ó. Densidade, massa específica e pressão. Esses dois primeiros tópicos serão nossos assuntos estudados de hoje. Aí eu botei essa tirinha aí para a gente começar. Seu pai tem estado sob muita pressão ultimamente. Vocês entendem essa tirinha? Claro, Rafa, vai ter sim. Vocês entendem essa tirinha, pessoal? Qual é o significado disso aí? Como é que a gente pode entender isso aí? Vocês disseram que entenderam, mas como é que a gente pode entender essa tirinha? Cri, cri, cri. Cadê o povo que disse que entendeu, gente? Isso, Bruno. Isso, Alexandre. O que muda de um para o outro é a pressão aplicada, porque eles são compostos da mesma coisa, tá? Se eu não me engano, é carbono, né? Se eu não me engano, é carbono, ou eu não sei dizer ao certo, porque aí vai entrar na parte da química. Mas eu sei que no processo de um do outro, o que vai mudar para um ser de um jeito ou de outro é a pressão, que é um assunto que nós também iremos estudar hoje. Vamos lá. Vamos começar com densidade e massa específica. Na teoria, vocês já deveriam saber isso aqui, porque vocês já estudaram em química, tanto no nono ano como no primeiro ano. Mas, como eu sei que nem todos lembram, como eu sei que às vezes, a depender se você veio de outro colégio, você não lembra, eu vou aqui relembrar para vocês o que é densidade e o que é massa específica. Mas é do mesmíssimo jeito que vocês estudarem em química. Vamos lá, Belis. O que é densidade? É a razão, ou seja, é a divisão entre a massa e o volume total de um corpo. Se você pega a massa de um corpo e divide pelo volume total, você tem densidade. Tá? E massa específica, Belis? Também não é massa sobre volume? Sim. Porém, massa específica é massa sobre volume ocupado. A densidade é o volume total, independente se tem parte vazia, se tem parte oca. Já a massa específica só leva em conta
o volume que a matéria preenche, o volume ocupado. A letra para densidade é a letra D. A letra para massa específica é a letra grega rho ou mi. Densidade é a letra D. Massa específica é a letra rho ou mi. Como assim? Volume? Isso é tão vago na minha cabeça. O volume total não é sempre igual ao volume ocupado, não? Eles não são sempre iguais, não? Não. Você pode ter um objeto que ele é todo maciço, esse bloco aí. Vamos supor que esse bloco seja feito de cobre. Aí ele é todo maciço de cobre. Nesse objeto todo maciço de cobre, realmente o volume total é igual ao volume ocupado. Mas, se eu pegar esse mesmo bloco e deixar uma parte oca por dentro dele, vocês acham que agora o volume total vai ser igual ao volume ocupado? Não, né? Não tem como, né? E isso, pessoal, perfeito. Não tem como, né? Agora, o volume total é diferente do volume ocupado. Então, vou repetir. Densidade é massa sobre volume total. Massa específica é massa sobre o volume ocupado. Nem sempre o volume total é igual ao volume ocupado. Eles podem ser iguais? Sim, eles podem ser iguais. Mas eles sempre serão iguais? Não. Quando é que eles não serão iguais, Belis? Quando tiver parte oca por dentro. Quando tiver parte oca por dentro, eles não são iguais. Vocês entenderam a diferença entre massa específica e densidade? Densidade, eu pego o volume todo do corpo, independente se tem parte vazia ou não por dentro, eu não me importo com isso. Massa específica é só o volume ocupado pela matéria. Como o próprio nome já diz, massa específico é específico de cada matéria. O ouro vai ter uma massa específica, a água vai ter uma massa específica, a prata vai ter uma massa específica. Como o próprio nome já diz para a gente, é específico de cada matéria. A densidade não. A densidade é do corpo. Então, densidade é um conceito usado para objetos, para corpos. Massa específica é um conceito usado para substâncias. A gente fala a massa específica do ouro. E a gente fala a densidade de um bloco feito de ouro. Quando é para objetos, a gente usa o termo densidade. Quando é para substâncias, a gente usa o termo massa específica. Tá certo? No caso de líquidos e gases, a densidade vai ser sempre igual à massa específica. Se você não tem mistura de líquidos nem de gases, eles não têm como ter parte oca. Vocês já estudaram isso em química, que os líquidos e os gases, quando você bota ele dentro de um recipiente, o líquido ocupa todo o volume possível por ele e o gás ocupa todo o volume do recipiente. Não tem como ter parte oca dentro de líquido ou parte oca dentro de gás. Então, densidade e massa específica só são conceitos diferentes para objetos sólidos. Objetos líquidos, que não sejam misturas, a densidade vai ser igual à massa específica. Por quê, Belis? Porque não tem como ter parte oca por dentro de um líquido ou por dentro de um gás. Agora, se você misturar vários líquidos, aí você fala em densidade. Porque aí não é massa específica, porque houve uma mistura. Deu para entender mais ou menos? Eu vou fazer continha com vocês, vou mostrar bem a diferença para vocês. Mas deu para começar a ter uma ideia? Densidade é para o corpo. Massa específica é para a substância. Então a gente fala densidade do navio, porque o navio é um corpo. E a gente fala massa específica da água. Só que como a água é líquida, se não tiver mistura com ela,
Eu posso falar massa específica da água, ou eu posso falar densidade da água, que aí não tem problema. Mas eu não falo massa específica do navio, porque o navio é feito de várias substâncias, de várias composições, né? Tem aço, tem ferro, tem alumínio, tem madeira, tem plástico. Tá certo? Beleza? Está um pouco confuso para mim. Você ainda pode me dar mais exemplos aí? Posso. Eu vou te dar mais exemplos. Mas ainda, antes do exemplo, antes de eu te falar desses exemplos, vamos falar da unidade de medida? No SI, para quem não lembra, é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, é o padrão mundial. O SI, tanto para densidade quanto para massa específica, é massa sobre volume, né? Vocês já viram comigo que massa se mede em quilograma, vocês viram lá nas leis de Newton. Lembra? Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Quando a gente fazia continha lá em lei de Newton, lembra que a massa tem que ser em quilogramas? E volume, Belis? Volume em litros? Não. Volume no SI é em metros cúbicos. Por isso que tanto densidade quanto massa específica, qualquer um dos dois, no Sistema Internacional de Unidade de Medidas, se mede em quilograma por metro cúbico. Estou sendo claro, gente, quanto à unidade de medida? Vocês morreram do outro lado? Ah, não, tem gente viva ainda. Sim? Tranquilo? Beleza. Beleza, mas em química, né? Porque a gente estudou muito densidade, massa específica, beleza, em química. Em química, a gente não usava muito quilograma por metro cúbico, não. É, Lara, normal, chovendo, internet, você pode ver que tem colegas aí que estão entrando e saindo toda hora, né? É normal, infelizmente, travar, sair, entrar na internet, quando está chovendo, gente, infelizmente, a internet que nós temos aqui na cidade não é boa, né? Infelizmente, essas coisas são normais. Mas voltando aqui. Eu estou gravando, tá certo? Fica tranquila que eu estou gravando. Se cortar alguma coisa que seja muito, muito importante, pede para eu repetir. Tá? Na química, nós temos outras unidades que usamos. Sempre, Rafa, sempre, desde o início da quarentena, toda aula, assim que acaba, eu posto no YouTube ainda no mesmo dia ou no outro dia. Não passa 2 dias para eu postar. Porque tem gente que às vezes tem problema com a internet, tem gente que às vezes naquele dia não estava em casa, então sempre, todas as aulas estão lá, separadas por playlist. Tem as aulas do primeiro, do segundo, do terceiro. Em química, vocês viram outras unidades de medida. Vocês viram lá grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que gramas por ml. Tanto faz eu falar, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou a densidade da água é 1 grama por ml. O que não é igual é de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Aí a colega já perguntou aqui, eu lembro que alguém perguntou aqui, mas foi muito rápido. E como é que transforma Belize? É simples. É só você multiplicar por 1000. Então, por exemplo, ó, o álcool. O álcool, ele é mais denso ou menos denso do que a água? O álcool, ele é mais denso ou menos denso do que a água? Menos, né? Se nós fizéssemos uma mistura de álcool e água, qual fica na parte de cima? O álcool ou a água? Tem que ter cuidado, viu? Eu não vou entrar nisso aqui não, porque é de química, mas se você fizer uma mistura de álcool e água, tem que ver se eles são líquidos miscíveis ou immiscíveis. Porque quando os líquidos são miscíveis e eles se misturam, formam uma substância homogênea, né? Aí não fica nem em cima nem embaixo, fica tudo misturado. Agora, se eles forem líquidos immiscíveis, aí
formam misturas heterogêneas, e aí uma parte fica em cima, que é o álcool, uma parte fica embaixo, que é a água, que é mais densa. Mas eu não sei. Essa parte de química, eu confesso que eu não sei se o álcool e a água são miscíveis ou não, tá? Mas tenham cuidado sempre nisso. E o alumínio? O alumínio é mais denso ou menos denso do que a água? Mais, né? O alumínio é mais denso. Então, se você botar alumínio dentro da água, ele não vai boiar. Ele vai afundar. Ah, mas um navio feito de alumínio, beleza, ele boia. Porque lembra que o navio não é a massa específica dele. É a densidade do navio todo. E como ele tem parte oca por dentro, que ele tem ar por dentro, como o Lefунtes lembrou, isso mesmo, Lefунtes. Essa parte oca por dentro é preenchida por ar, né? Porque não é vácuo. Então, essa parte oca dele faz a sua densidade diminuir. Beleza? E como é que eu transformo um belize? Vamos lá. Essa primeira tabela aqui, laranjinha, ela está em grama por centímetro cúbico, né? Como é que eu coloco a massa específica do alumínio em quilograma por metro cúbico, Belize? É só multiplicar por 1.000. Eu vou pegar 2,7 vezes 1.000. Então, vai dar 2.700 quilogramas por metro cúbico. Deu para entender como é que transforma? Deu para entender como é que transforma? Se eu quero pegar do álcool, como é que eu acho a massa específica do álcool no SI? Eu pego 0,79 e multiplico por 1.000, que fica 790 quilogramas por metro cúbico. Lembrem que o SI é quilograma por metro cúbico. Se tiver em grama por centímetro cúbico, você multiplica por 1.000. E se for o contrário, Belize? Por exemplo, Belize, na sua tabela da direita, a cinza, já está no SI, né? Está em quilograma por metro cúbico. Como é que eu transformo de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico? Se a questão agora pedir a resposta sem ser no SI. Divide, perfeito, Rafa. Mas divide por quanto, Rafa? Por 1.000.000? Não, por 1.000. Se de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico eu multiplico por 1.000, o contrário tem que ser dividir por 1.000. Então, a massa específica do ouro seria 19,3 gramas por centímetro cúbico, que é só você dividir o valor por 1.000. Fui claro? Me digam aí se vocês entenderam. Sim. Então, o ouro, ele é cerca de 19 vezes mais denso do que a água, né? Porque a água, a densidade dela em gramas por centímetro cúbico é 1. O do ouro é 19,3. Então, ela é cerca de 19 vezes mais densa do que a água. Se eu pegar, Belize, 1 quilograma de ouro, ou 2 quilogramas de ouro, ou 1.000 quilogramas de ouro, a massa específica é sempre igual, porque a massa específica é da substância. Se é feito de ouro, tem a mesma massa específica. Ah, Belize, mas um navio de ouro, ele não afunda na água. Porque um navio de ouro, você não olha para a massa específica, porque aí você pegou aquela substância e transformou em um objeto. Aí você olha para a densidade. Aí a densidade de um navio feito de ouro pode ser menor do que a densidade da água. Mas a massa específica, não. Beleza? Você pode fazer exemplo, porque na teoria é tudo muito bonito, tudo muito simples, mas na hora do exemplo é que eu entendo realmente. Vamos lá. Uma esfera oca de alumínio. Eu tenho aqui uma esfera, ela tem uma parte oca por dentro, e ela é feita de alumínio. A massa dela é 50 gramas. E o volume total dela é 30 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia
o volume da parte vazia é 10 centímetros cúbicos. Letra A. Calcule a densidade. Quem lembra qual é a fórmula de densidade que eu acabei de colocar aqui nos slides anteriores? Bora ver aí. Quem está com memória boa? É massa dividido por perfeito, Ellen. Perfeito, Ana. Cuidado, Rafa. Você tem que especificar, tá? Volume total. Quem é a massa da esfera? Quem é a massa da esfera que a questão deu? 50, perfeito. Qual é o volume total da esfera? Qual é o volume total da esfera? 30, perfeito. Corto zero. A densidade, então, é 5 terços grama por centímetro cúbico. Por algum momento, a questão falou que queria a resposta no SI. A questão falou assim, coloque a resposta no SI. Falou? Então, é você que vai fazer? Se a questão não pediu, a gente vai fazer para arriscar errar? Não. A gente deixa quieto aí. Ah, Belis, e por que você não divide 5 por 3? Porque 5 não divide por 3 exato. Então, se eu dividir, eu tenho que tomar cuidado. Porque a resposta, eu não posso botar o símbolo de igualdade. Eu tenho que botar o símbolo de aproximadamente. Aí vai dar aproximadamente 1,67 gramas por centímetro cúbico. Então, cuidado. Se a resposta dá igual, o símbolo é assim. Se a resposta dá aproximado, é o símbolo de aproximadamente, que é assim ou assim. Tá claro isso? Na dúvida, para na fração. Na dúvida do símbolo, você para na fração. Letra A. Alguma dúvida, pessoas? Tranquilo, né? Vamos para a letra B? Calcule a massa específica. O símbolo para massa específica é a letra grega mi. Como é que é a fórmula da massa específica? Também é massa sobre o que agora? É massa sobre o quê? Perfeito, Rafa. Perfeito, cara. Perfeito, Ana. Volume ocupado. A massa, gente, não vai mudar. A massa continua sendo 50. Mas quem é o volume ocupado agora? Bora ver se vocês estão atentos. Quem é o volume ocupado? Por quê, Rafa? Por quê, Ana? Tá certo, é 20. Concordo com vocês. Mas por que é 20 para os colegas que não entenderam? Isso, perfeito, Rafa, porque 10 é a parte oca. Gente, então o volume ocupado, para quem não sacou, é o volume total menos o volume da parte vazia. Quem é o volume total, Belis? 30. Quem é a parte vazia, Belis? 10. Então, o volume ocupado é 20. Vocês entenderam isso, gente? De verdade, de coração, digam aí para mim. Vocês entenderam porque é 20? Aqui eu posso dividir, né? Porque 5 por 2 dá exato, né? 5 por 2 dá 2,5. Aí eu boto o símbolo de igualdade mesmo. Porque dá exato. Não é aproximadamente. Beleza, mas eu poderia parar na fração? Eu poderia botar 5 sobre 2? Pode. Mas não pode 50 sobre 20. Por que não pode ser a fração 50 sobre 20? Mas pode ser 5 sobre 2? Porque a resposta final não pode ser 50 sobre 20, mas a resposta final pode ser 5 sobre 2. Porque tem que simplificar, que nesse caso, Rafa, é o dividir por 10. Isso aí, cara. Sempre a fração tem que ser a fração irredutível. A fração que você já simplificou o máximo possível.
Por isso que eu posso parar em 5/2, mas eu não posso parar em 50/2. Pode deixar a fração também na letra A? Pode, Rafa. Pode deixar 5/3. Por isso que eu falei, ó, na dúvida, Rafa, se você não lembra qual é o símbolo para aproximadamente, na dúvida, pare na fração 5 dividido por 3. Porque se você dividir e botar D igual a 1,67, você errou. Porque não é igual, é aproximadamente. Na dúvida, para na fração. Vocês entenderam, galera, a questão 1? Digam aí de verdade, vocês entenderam a questão 1? Aí eu tenho uma pergunta para vocês, para ver se vocês entenderam realmente o assunto. Se eu pegar essa esfera, né? Essa esfera que a questão deu, ela é feita de alumínio. Se eu pegar essa esfera e colocar em um líquido, que a densidade do líquido é 2 gramas por centímetro cúbico. Eu peguei essa esfera, botei dentro de um líquido, que a densidade dele é 2 gramas por centímetro cúbico. Essa esfera, ela afunda ou boia? Por que, Bruno? Por que, Eri? Por que, Mari? Tá certo. Ela boia. Tá certo. E por que ela boia? Se a massa específica dela é 2,5, 2,5 não é maior do que 2, ela não deveria afundar? A massa específica dela foi 2,5. Ela não deveria afundar? Por que então ela vai boiar? 2,5 não é maior do que 2? A resposta não é essa. Que a gente não sabe se a parte vazia tem ar ou não. A resposta é porque a densidade dela é menor. Quando você quer comparar se um corpo afunda ou boia, você olha a densidade do corpo, independente se tem ar ou não, independente se tem parte oca ou não. O que você olha para saber se um corpo afunda ou boia é a densidade, não é a massa específica. Perceba, ó, letra A, calcule a densidade da esfera. Densidade é do objeto. Já a letra B, ó, massa específica do alumínio. Massa específica é da substância. Para a gente saber se um objeto afunda ou boia, a gente não olha para a massa específica, a gente olha para a densidade. E a densidade dessa esfera, feita de alumínio, é 1,67. Logo, ela é menos densa do que aquele líquido, que a densidade é 2, e por isso ela boia. Fui claro? Fui claro? E se pedisse a resposta no SI? Eu ia fazer uma conta toda nova? Se pedisse a resposta no SI, eu ia fazer uma conta toda nova? Isso, rapaz, vocês estão muito bem hoje, viu? Parabéns. Parabéns mesmo. Se pedisse a resposta no SI, era só multiplicar por 1.000. Só isso. Tá certo? Posso passar para a próxima? Me digam aí. A próxima é teórica. Eu vou ler o enunciado e aí vocês vão procurar alternativa, tá? Hidrostática é o ramo da física que estuda as propriedades relacionadas aos líquidos, aos gases, sobre a ação da gravidade em equilíbrio estático. De acordo com o estudo da hidrostática, marque a alternativa que melhor define a massa específica. Massa específica é aquela letrinha grega mi. Procura aí qual é a alternativa que melhor caracteriza a massa específica. E me diz aí no chat qual a alternativa que você acha.
Já já eu comento, viu, Bruno? Alana, Ana, Rafa, João, já já eu comento, viu, galera? Deixa só a galera. Eu tô vendo vocês botando a resposta aqui, tá certo? Vilefunde também. Já já eu comento, viu, gente? Só não quero falar ainda em voz alta com a resposta, porque tem gente que pode estar lendo ainda a questão. Mas eu ouvi a resposta de vocês, fiquem tranquilos. Vou dar só mais um minutinho aí. E aí, alguém mais quer dar resposta? Alguém achou uma resposta diferente dos colegas? Os colegas, por enquanto, marcaram letra C. Alguém achou uma resposta diferente? Não? Parabéns. A resposta é letra C. A massa específica também é conhecida como densidade absoluta de uma substância. Ela é a razão da massa de uma porção compacta e homogênea, ou seja, não tem parte vazia, pelo volume ocupado por ela. Parabéns, porque massa específica é massa sobre volume preenchido, volume ocupado. Não tem parte vazia. Alguma dúvida, gente, na questão 2? Alguém tem dúvida de alguma outra alternativa? Alguém tem dúvida em alguma outra alternativa, pessoal? Tranquilo a questão, não é tranquilo? Ô, Belis, e por que é chamado de densidade absoluta? Porque a massa específica não muda para cada substância. Se eu tiver 1 quilograma de ouro, 2 quilogramas de ouro, 3 quilogramas de ouro, 1 milhão de quilogramas de ouro, amém, Senhor, que esse 1 milhão de quilogramas de ouro venha algum dia para minha vida. Se eu tiver qualquer quantidade de ouro, a massa específica vai ser sempre a mesma. Por isso que a gente pode chamar de densidade absoluta. O valor não muda. Agora, se você faz um objeto com ouro, aí a densidade do objeto muda, não a massa específica do ouro, que é chamada de densidade absoluta. Estou sendo claro, gente? Me fiz entender? Beleza? E a densidade, ela pode mudar com a temperatura? Pode. Quando a temperatura dos corpos aumenta, a densidade dos corpos diminui. Vocês sabem por que isso acontece? Tem que lembrar um pouquinho de química aí. Quando a temperatura dos corpos aumentam, a densidade diminui. E quando a temperatura diminui, a densidade aumenta. Vocês sabem por que isso acontece? Perfeito, Bruno. Vocês já viram na química que tudo é composto por átomos, né? Os átomos, por sua vez, formam as moléculas. E tudo está vibrando. Algumas coisas vibram mais, que são os gases, algumas coisas vibram menos, que são os sólidos. Quando você aumenta a temperatura dos corpos, as moléculas vibram mais. Quando as moléculas vibram mais, elas se afastam e o corpo aumenta de tamanho. Isso, Breno, as moléculas se separam quando a temperatura aumenta. E aí, ó, quando a temperatura aumenta, as moléculas se separam e o volume do corpo aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Porque vocês sabem disso, dessa regrinha de matemática, né? Sempre que alguma coisa está na parte de baixo de uma fórmula, ela é inversamente proporcional ao resultado. E sempre que alguma coisa está na parte de cima, ela é diretamente proporcional ao resultado. Ou seja, se a massa aumenta, a densidade aumenta. Se a massa diminui, a densidade diminui. Porém, se o volume aumenta, como ele é inversamente proporcional, a densidade diminui. Estão lembrando isso da matemática? Tudo que está na parte de cima de uma fórmula é diretamente proporcional ao resultado. Tudo que fica na parte de baixo de uma fórmula
é inversamente proporcional ao resultado. Ixi, beleza, não lembro disso não. Me dá um outro exemplo aí. Esse negócio de diretamente e inversamente, para mim, é tão confuso. Velocidade. Quem lembra qual é a fórmula mais básica de velocidade lá do movimento uniforme? Velocidade é delta, lá do movimento uniforme, velocidade é delta S dividido por delta T. Isso mesmo, Breno. Então, velocidade e tempo. Velocidade e tempo são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? Olha a dica que eu dei. Tempo está na parte de cima ou de baixo? Isso, inversamente. Então, por exemplo, vamos lá, para deixar isso bem claro na sua cabeça. Você faz uma viagem de Feira para Salvador. Se o tempo da viagem for bem grande, o tempo foi bem grande, é porque a velocidade do seu carro foi bem pequena. Se o tempo da viagem foi bem pequeno, é porque você estava muito rápido, então a velocidade do seu carro foi bem grande. Entenderam? Isso de inversamente proporcional? Quando um aumenta, o outro diminui. Vocês entenderam? Então, se a temperatura aumenta, as moléculas se afastam, aumenta de volume. Se aumenta de volume, como o volume é inversamente proporcional à densidade, a densidade diminui. E se a temperatura diminuir, o que acontece com o volume? Se a temperatura diminuir, o que acontece com o volume? Perfeito, Matheus, perfeito, cara. O volume diminui. E se o volume diminui, o que acontece com a densidade? Aumenta. Perfeito, isso aí. Isso aí, gente, vocês estão bem, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Não estou tirando onda não, eu estou falando de verdade. De verdade mesmo. Gente, isso aí é uma regra geral. Não significa que não tenham exceções, tá? Tem corpos que quando a temperatura aumenta, o volume, ao invés de aumentar, o volume diminui. Existem exceções. Só que eu não vou falar delas hoje não, tá bom? Porque isso não entra nesse assunto. Mas existem exceções. A água é uma delas. Perfeito, Eva. Pode perceber quando você bota água no congelador e você bota uma garrafinha, por exemplo, você pega uma garrafinha dessa e bota todo cheio de água no congelador. Quando ela congela e diminui a temperatura, o volume dela não diminui, o volume aumenta. Tanto é que estoura a garrafa dentro do congelador. Por isso que cerveja, refrigerante estoura quando você bota no congelador. Porque a água que compõe refrigerante, a água é uma exceção a essa regra. Mas isso eu não vou falar daqui hoje não, porque isso não é assunto de hoje. O assunto de hoje a gente só precisa saber a regra. Qual é a regra? A regra é temperatura aumenta, volume aumenta. Então, densidade diminui. Temperatura diminui, então volume diminui. Então, densidade aumenta. Isso é a regra. Mas entenda que existe sim exceções no mundo, tá? Mas você não precisa se preocupar com elas no primeiro ano. Essas exceções aí você vai trabalhar lá no segundo ano. Tudo bem? Posso passar para o próximo slide? Me digam aí se eu posso passar. Sim. Alguns exemplos. Essa torre de líquido aqui, ó, são líquidos immiscíveis. São líquidos que, quando você coloca um dentro do outro, eles formam uma mistura heterogênea. Estou lembrando um pouquinho de química. Eu não vou usar isso não, tá? Mas para lembrar, isso aí é uma mistura heterogênea, né? Tem várias fases, né? São líquidos immiscíveis. Isso acontece porque, além deles serem immiscíveis, eles têm massas específicas diferentes. Entenderam? Já isso daqui, ó, como é o nome disso? Quem lembra como é o nome disso? Quem lembra como é o nome disso? Iceberg, perfeito. Não sei se a pronúncia no inglês é essa, tá? Perdoe-me. Mas o iceberg, por que ele não afunda? Beleza? O iceberg tem uma massa tremenda. Por que então ele não afunda se a massa dele é enorme? Porque para um corpo afundar ou não, a gente não olha para a massa. A gente olha para a densidade. E a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Já a da água é 1 grama por centímetro cúbico. O gelo
ele é menos denso do que a água. Por isso que os blocos de iceberg, eles flutuam e são tão perigosos para a navegação, porque eles flutuam e eles podem se mover. Se eles não estiverem presos, eles podem se mover. Bom, eu não bebo, mas se seu pai bebe, você pode, na água quente, o gelo afunda. Na água quente, tem que ver, a densidade diminui, mas tem que ver se ela diminui abaixo de 0,92. Se ela diminuir e ficar abaixo de 0,92, o gelo vai afundar. Mas isso eu não tenho como te dizer, porque eu não sei qual é a densidade da água quente. Até porque, ó, depende da temperatura, ó. Aqui é do óleo, ó. O óleo a zero é 0,9. Já o óleo a 80 graus Celsius é 0,852. Diminuiu, mas diminuiu bem pouquinho, né? E aumentou 80 graus Celsius. Então tem que ver o tanto que a densidade da água vai diminuir. Isso. A gente vai ver o porquê disso lá na parte de empuxo. Mas a maior parte dele fica submerso mesmo. Ó, eu não bebo, mas se seu pai beber, pede para seu pai te mostrar isso, ó. Se você pega gelo e bota na água, o gelo boia. Mas se você pega gelo e bota no álcool, ele afunda, ele não boia. Sabe por quê? Porque o gelo, a densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico. A da água é 1. Então, quando você bota na água, ele afunda, ele boia, porque ele é menos denso. Só que o álcool, a densidade do álcool é 0,79. Então, o gelo, ele é mais denso do que o álcool. Então, quando você bota ele em um copo com álcool, um uísque, por exemplo, ele vai afundar. Quando você bota num copo com água, ele vai boiar. Entenderam? A mesma substância, tá? O mesmo gelo. Botei na água, ele boia. Botei no álcool, ele afunda. Vocês entenderam esses exemplos, pessoal? Estão gostando desse assunto? Digam aí. Tá tranquilo? Estão gostando? Tá sendo fácil? Para quem chegou agora, esse é nosso último assunto do ano, tá? Hidrostática é nosso último assunto do ano. Ó, esses slides aqui, eu botei por conta que a gente vai precisar mais para frente, e é uma parte de matemática que nem todo mundo lembra, tá? Isso aqui, quando eu for usar, eu volto nesse slide e lembro vocês, olha, área do círculo, olha aqui a área do círculo, ó, πr ao quadrado. Na teoria, vocês deveriam saber. Mas como eu sempre digo para vocês, sempre que eu preciso na física de alguma coisa que depende de uma outra matéria, eu prefiro comentar, eu prefiro botar no slide, porque eu sei que a memória de todo mundo não é igual. Eu sei que tem alunos que realmente lembram a área de um retângulo, que lembram a área de um triângulo, que lembram a área de quadrado. Eu tenho alunos que não lembram. Então, eu coloquei isso aqui, porque mais para frente do assunto a gente vai precisar. E, quando precisar, se você não lembrar, você abre o slide e olha. Porque vocês sabem que sempre quando acabar a aula, eu coloco os slides lá no portal do professor e posto a aula no YouTube, né? Então, para quem precisar lembrar depois, só abrir o slide quando for fazer a atividade e olhar. Então, volume, a gente também vai precisar calcular volume de cubo, volume de prisma, vocês já viram uma parte deles na matemática. Eu não vou precisar de esfera, eu não vou precisar de cone, de pirâmide, por enquanto esses não vou precisar. E quando eu precisar de cubo, de prisma, eu volto e relembro, tá? Mas isso aqui é a parte de matemática. Mesma coisa, transformações. A gente precisa saber aquelas transformações lá da matemática de distância, de área, de volume. Então, eu botei aqui no slide porque é importante. E se você não lembrar, você depois vai dar uma olhadinha nesses slides com calma. Como é que transforma Belize, por exemplo, de quilômetro Belize para metro? De quilômetro para metro são 1, 2, 3 casas. Então, você multiplica por 10, 3 vezes, que é a mesma coisa que 10 a terceira. Como é que transforma Belize de milímetro
quadrado para decímetro quadrado. Ao invés de multiplicar, você divide. Você divide por 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Ou seja, você divide por 10 à quarta. Tá? Isso mesmo, Lefundes. 10.000, 10 à quarta. Porque em área, cada casa não é 10. Em área, cada casa é 10 ao quadrado. Ó, cada casa em área é 10 ao quadrado. Cada casa em volume é 10 ao cubo. Vocês já viram isso em matemática lá desde a 7ª série, viram de novo no ano. Mas como eu sei que a memória da gente às vezes não ajuda, eu botei isso aqui no slide. Apesar de não ser um assunto específico de física. Beleza? Me lembrem de volume. 1 centímetro cúbico é 1 ml, é 1 para 1. Então nem precisa transformar, porque 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Também nem precisa transformar, é 1 para 1. Só toma cuidado com metro cúbico. 1 metro cúbico não é 1 litro. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, se você olhar a sua continha da Embasa, vem lá dizendo, por exemplo, que esse mês você usou um volume de 50 metros cúbicos. Ou seja, você usou um volume de 50.000 litros. Entenderam? Teoricamente, isso é revisão. Na teoria, isso é revisão. Vocês estão lembrando? Estão entendendo? Sim? Mas assim, gente, sempre que eu for usar alguma coisa dessas, eu volto no slide e mostro, ó, gente, de hectômetro para centímetro, ó, são 4 casas. De hectômetro para decímetro são 3 casas. Mas é bom vocês darem uma olhadinha, tá certo? É bom vocês darem uma olhadinha, porque isso aqui sempre usa em química, em matemática, em física. É sempre bom dar uma olhadinha. Ô, Belis, e se eu misturar num copo vários líquidos? Como é que eu calculo a densidade da mistura? Não tem problema. É só pegar a massa de todos os líquidos e dividir pelo volume de todos os líquidos. Se forem 2 líquidos, fica massa 1 do primeiro líquido, massa do segundo líquido, divide por volume do primeiro líquido, mais volume do segundo líquido. Entenderam? Ellen, tem essas coisinhas para decorar, né? Se quiser usar essas coisinhas aí para mim, tranquilo, tá bom? Desde que vocês saibam transformações na hora da prova, na hora das avaliações, para mim é tranquilo. Vocês entenderam? Se tiverem 3 líquidos, o que vai mudar aí se tiverem 3 líquidos? Eu misturei em um copo 3 líquidos miscíveis, que são aqueles líquidos que podem se misturar, né? Porque tem líquidos que são immiscíveis. Eu misturei 3 líquidos miscíveis. O que mudaria aí agora para achar a densidade de 3 líquidos miscíveis? Como é que ficaria aí agora? Só mudaria, ó, gente, se fossem 3 líquidos. Parece que agora bugou a mente de vocês, né? Ah, não, bugou não, ó. Bugou não. A gente já colocou aí, ó. Só mudaria agora, ó, que você botaria aqui, ó, M3 e embaixo V3. Então, ó, no geral, se você tem vários líquidos, é pegar todas as massas e dividir por todos os volumes somados. Tá claro, pessoal? Que é uma coisa que confunde muito a galera. Tá claro isso? Na atividade de casa vai ter uma questão que é assim, que é de mistura, tá? Se misturar 2 líquidos, massa 1, massa 2. 3 líquidos, massa 1, massa 2, massa 3. 4 líquidos, massa 1 mais massa 2 mais massa 3 mais massa 4. Dividido por volume 1 mais volume 2 mais volume 3 mais volume 4. Tá certo? Simplesinho. Não precisa bater a cabeça. Beleza? Você pode fazer essas questões aí? Eu não vou fazer ela hoje, eu faço outro dia, tá certo? Eu já fiz já de densidade de mistura. Eu faço outro dia. Vamos falar agora do nosso último assunto de hoje. O assunto de pressão. Pega um lápis aí, ou uma caneta, todo mundo aí. Pega um lápis ou uma canetinha aí.
Pegaram aí um lápis ou uma caneta? Me digam aí. Vocês estão na sua mão aí um lápis ou uma caneta? Um grafite, qualquer coisa. Segura assim e aperta. Vamos lá, segura aí e aperta. Seguraram? Apertaram? Fizeram mesmo essa experiência? Onde é que machuca mais? Na região A ou na região B? Onde é que machuca mais? Ué, mas a força não foi sua? A força que você aplicou no dedo B, se for, por exemplo, 10 newtons, é a mesma força que você aplicou no dedo A. É 10 newtons. A força não vai mudar. A força é a mesma. Porque é sua mão, a mesma força que você exerce no dedo da direita, você exerce no dedo da esquerda. A força é a mesma. Por que, então, a dor não é a mesma? Isso, Bruno, tem a ver com a área. A região B, a área na região B é pequenininha. Aí a pressão é grande. E quando a pressão é grande, dói mais. Já na região a área é grande. E quando a área é grande, a pressão é pequena. Aí dói menos. Então, além da questão da sensibilidade do corpo, porque uma coisa é você pressionar a cara de uma pessoa, outra coisa é você pressionar o braço de uma pessoa. Mas no caso do dedo, isso, Lefundes, parabéns, cara. Eu ia falar isso mais pra frente, mas já que você já falou, vou falar agora. Vocês já viram aqueles caras chamados de farquis? Os farquis são aquelas pessoas que deitam em camas de pregos, né? Por que então não machuca? Porque como tem vários pregos, não é um só, tem vários pregos, a área é grande. E aí a pressão em cada pontinho do corpo dele é pequena. É por isso que ele não se machuca, tá? Então, tem a ver com sensibilidade? Nesse caso aí, não. Porque como são dois dedos, a sensibilidade do dedo A e a sensibilidade do dedo B são iguais. Claro que se você pressionar um rosto e você pressionar um braço, aí, além da questão da pressão, tem questão da sensibilidade do local. Mas no caso de dois dedos, a força foi a mesma, a sensibilidade foi a mesma. O que muda de um para o outro é a área, porque no dedo B a área é pequena, então a pressão é grande. No dedo A área é grande, então a pressão é pequena. Então eu digo que área e pressão são grandezas inversamente ou diretamente? Bora ver se vocês prestaram atenção na minha aula. Inversamente. E pressão e força? E pressão e força são diretamente ou inversamente? Se você apertar mais seu dedo, isso vai doer mais, então são diretamente, né? Então, como é que a gente pode escrever a fórmula? Lembra da dica que eu dei? Diretamente fica em cima, inversamente fica embaixo? Até sem eu colocar a fórmula, se você pensar na teoria, você sabe a fórmula mesmo sem eu colocar. Como é que a gente pode escrever a fórmula aí? Pressão é força dividido por área. Caramba, estou impressionado. Parabéns. Vocês realmente entenderam o que eu estou falando. Então, aqui, ó, só antes de eu mostrar a fórmula, que eu esqueci de falar disso aqui, só antes de eu falar a fórmula, qual desses tijolos tem maior pressão em cima do ponto de apoio deles? Qual desses tijolos tem maior pressão em cima do ponto de apoio? Por que, Bruno? Por que o 3 é maior pressão, Breno? Por que, Matheus? Por que o 3 é maior pressão? Porque a área é menor. Perfeito. Então, ó, gente, a fórmula vocês brilhantemente acertaram sem eu nem colocar a fórmula. Percebe como esse assunto é gostosinho? Você entende esse assunto sem eu até colocar a fórmula, vocês já descobriram qual era a fórmula. Pressão é força sobre área.
E agora eu vou instigar vocês mais ainda. Bora ver se vocês estão mais atentos. Quanto menor a área, maior a pressão. Isso, Duda. E se a área aumentar, Duda? Por exemplo, o 1. A área é grande, né? A área de contato com o chão no 1 é grande. Se a área for grande, o que acontece com a pressão? Aí a pressão diminui, porque eles são inversamente proporcionais. Isso mesmo, né, Funes? E agora eu quero não xingar. Eu quero instigar vocês mais ainda. Qual é a unidade de medida de pressão? Qual é a unidade de medida de pressão? Pensa na fórmula, pensa no que está em cima, pensa no que está embaixo. Quase, Ellen, você quase acertou, você errou por um detalhezinho na parte de baixo. Isso, Ana, perfeito. Isso, Guilherme. Ó, em cima é Newton. Embaixo é área, é metro quadrado. Então, pressão é Newton dividido por metro quadrado. Em homenagem ao físico que estudou sobre isso, a gente pode substituir por PA, que significa Pascal. PA, a gente lê na física como Pascal. É a unidade de medida para pressão no SI, que é o Sistema Internacional. Então, no SI, pressão se mede em Pascal. Mas, se você na prova não lembrar que é Pascal, se você na prova calculou a pressão e calculou que é 8 newtons por metro quadrado, você não perde ponto. Porque newton por metro quadrado é a mesma coisa que 8 Pascal. Tanto faz um ou outro. Você pode usar qualquer um que está certo. Vocês entenderam isso? Ah, Beliz, tu é chato, viu? Se é qualquer um, por que tu não deixa a gente usar só o newton por metro quadrado? Por que tu precisou falar pra gente do Pascal? Sabe por quê, gente? No vestibular de verdade, no Enem, não na minha prova, no Enem que você não faz lá no fim do terceiro ano, na hora pode cair lá escrito 8 Pascal, ou pode cair escrito 8 newton por metro quadrado. E aí, se você não entende que eles são sinônimos, que eles são iguais, você se ferra. E eu não quero que você se ferre por minha causa. Vocês sabem como é o nome do instrumento que mede pressão? Termômetro mede temperatura, né? Como é o nome do instrumento que mede pressão? É mais complicadinho. O nome do instrumento que mede pressão é manômetro. É o nome do instrumento que mede pressão. Isso aqui é só curiosidade, viu, gente? Óbvio que nenhuma prova vai perguntar para você como é o nome do instrumento que mede pressão. Isso aqui é só curiosidade, tá? Óbvio que não. Sim, pressão sanguínea também. Você pode medir. Você pode chamar aquilo de manômetro. Só que no caso dos aparelhos médicos, às vezes tem nomes específicos, né? Aí aquilo ali para medir pressão, acho que pode ter algum nome específico que eu não sei, porque eu não sou da área da medicina, da área da saúde. Aí pode ser lá que eles dê algum nome específico. Mas, no geral, qualquer instrumento para medir pressão chama-se manômetro, tá? No geral. Gente, cuidado. Cuidado com uma coisinha. Pressão é sempre força sobre área, só que essa força é a força normal à superfície. Beliz, me lembra aí o que é força normal à superfície? Porque foi do assunto passado, eu não lembro. É bem fácil. É a força perpendicular à superfície. Perpendicular é ângulo reto, ou seja, é ângulo de 90 graus. Você, quando vai calcular a pressão, só importa a força que é perpendicular à superfície. Se tiver uma força assim, ó, na horizontal, ela não pressiona a superfície. Aí essa força aqui, ó, essa força 2, ela não pressiona a superfície. Porque só existe pressão se a força for perpendicular à superfície. Se for na horizontal, não existe. Vocês entenderam isso? Se for na horizontal, não existe pressão. Tem que ser perpendicular à superfície. Estou sendo claro? Beliz. E se a força estiver inclinada, nego? Porque tu é desses, né? Tu vai botar uma força inclinada. E se a força estiver inclinada
Posso repetir sim, João. Só existe, João, pressão quando a força é perpendicular. Quando a força, João, forma 90 graus. Se a força estiver na horizontal, João, não forma pressão, não aplica pressão. Só se aplica pressão, ó, João, eu tenho aqui minha mão. Se eu pegar o lápis, ó, ou a caneta e botar na horizontal, ó, não vai pressionar minha mão. Só existe pressão, ó, João, se eu botar na vertical, para pressionar minha mão. Belis, mas se tu botar, Belis, na horizontal, desculpa, na horizontal não, na diagonal, se tu botar, Belis, na diagonal, e agora tem pressão? Tem. Porque lembra que uma força na diagonal, ela pode ser decomposta em uma parte na vertical, em uma parte na horizontal, que chama decomposição de vetor. Lembra lá de vetor? Decomposição de vetor? Então, se tiver na diagonal, você vai decompor. Agora, quando você decompor, só interessa o que sobra na vertical. Na horizontal, não interessa. Não interessa o da horizontal. Só interessa o da vertical. Fui claro? Fui claro? Sim, Ana. Na verdade, nem precisa lembrar aquela fórmula não, lembra, Ana. Só precisa lembrar o que é seno e cosseno na matemática, né? Porque você não precisa lembrar aquela fórmula. O que é seno, cateto oposto, sobre hipotenusa. O que é cosseno, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Então, se você não lembrar da fórmula de física, não tem problema. Só precisa lembrar do que é seno e cosseno, para poder usar e decompor o vetor. Quando a gente for usar na questão, eu volto e relembro isso para vocês, tá bom? Quando a gente for usar, eu faço questão de voltar e relembrar para vocês como é que a gente decompõe os vetores. Mas agora, só precisa saber que quando a força estiver na diagonal, não importa a horizontal, só importa a força na vertical. Vocês já levaram um pisão de uma pessoa que está usando um salto alto? Se a gente tiver a infelicidade de levar um pisão de uma pessoa que está usando um salto alto? Sim, Ana já. Breno também. É horrível. Por que dói tanto o pisão de uma pessoa de salto alto? E não dói, por exemplo, o pisão... Quer dizer, dói, mas não tanto a pessoa que está usando um tênis. Não vai doer tanto. Já a pessoa que está usando um salto alto, dói. Por quê? Dói muito mais de salto alto. E aí? O salto tem uma área pequena. E se a área é pequena, o que acontece? Se a área daqui é pequena, o que acontece? A pressão é grande. Se você pega essa mesma pessoa e bota para usar um tênis, vai também ter uma pressão? Vai. Só que agora a área do tênis é maior e a pressão diminui. Por quê? A força da pessoa não vai mudar porque ela usou salto alto ou usou um tênis. A força é a mesma. O que muda é a área de aplicação dessa força. Quando a área de aplicação diminui, a pressão aumenta. Entenderam por que dói tanto levar um pisão de salto alto? Então, dica do dia, não levem pisão de salto alto. Fica a dica aí do professor. Tá vendo? Quem disse que física não ensina coisas legais para a gente? Você aprendeu agora que você não pode levar pisão de salto alto e o motivo do porquê isso acontecer. Uma outra coisa bem legal é a areia movediça. As pessoas pensam que isso não existe. Existe, tá? É verdade. Em areia movediça, você não deve ficar se movimentando. Você deve ficar paradinho, porque se você se movimentar mais, você vai afundar mais rápido. E, além disso, se você deitar, caso você não consiga sair, né, andando, porque tem umas que a força não é tão grande, você consegue sair andando. Mas, se você não conseguir sair e você for esperar um socorro, é melhor que você deite. Porque é melhor que você deite do que você fique em pé. Exatamente. Perfeito. É porque deitado, a área aumenta.
Em pé, a área de contato diminui. Então, deitado, a pressão é pequena. E em pé, a pressão é grande. Sacaram? Sacaram isso aí? Agora, os esquimós. Vocês já viram como os esquimós andam na neve? Eu vou guardar essa informação caso eu caia no areia, que eu disse. Isso é uma coisa bem importante, né? É uma coisa que comumente acontece com a gente no dia a dia, né? Por isso que os mergulhadores pulam com os dois pés para baixo, sim. Eles não pulam de barriga, né? Eles pulam com os dois pés para baixo, né? Ou então com os dois braços assim para baixo, né? Muito provável de acontecer, né, Ana? A gente cair numa areia movediça é uma coisa assim que no dia a dia da gente é comum, gente. Você vai ali na esquina, tem uma areia movediça, você pula. Opa, uma areia movediça. Eu pulei, não vou cair nela. Já levar um pisão de salto alto é muito mais raro, né? Com certeza, muito mais rápido do que a areia movediça, muito mais rápido. Vamos lá. Vocês já viram também como é que os esquimós andam na neve? Eles assistiram algum filme de pessoas andando na neve, esquimós lá no Polo Norte, quando está bem distante? Vocês já viram como é que eles andam na neve? O que é que eles usam para andar na neve? Vocês já perceberam que eles usam um sapato que tem tipo uma coisa para prender em uma raquete que fica embaixo do pé? O nome não é raquete, tá? Eu não sei o nome. O nome não é raquete, mas parece uma raquete. Sabe por que eles usam aquilo? Porque a neve é fofa. Se eles usarem o sapato normal, eles afundam na neve e fica difícil de andar. Aí eles usam aqueles sapatos especiais que parecem uma raquete. Aí eles prendem o sapato dele naquele sapato especial que parece uma raquete para ficar mais fácil de andar. Porque a área aumenta e se a área aumenta, a pressão diminui. Mais outro ensinamento de física, ó. Quando você for andar na neve agora, que é outra coisa que facilmente acontece no Brasil, né? Todo mundo, né, já viu neve no Brasil, você sabe agora como você vai andar na neve. Então, quando alguém te perguntar, você quer brincar na neve, você responde lá para a menininha que você quer brincar na neve, mas só se for com o sapato correto, para você não afundar na neve. Também dá certo, Luiz. Também dá certo com lama. Vamos lá. Questão 5. É desejado produzir uma grande pressão em uma placa metálica para que a placa possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, devemos fazer o quê? Leiam aí as alternativas, eu não vou ler não. Leiam aí as alternativas, qual que vocês marcariam? O que é que vocês marcariam aí? Uma furadeira, é. Tudo bem, se tiver essa opção, João, da furadeira, eu aceito que você marque, João. Se não tiver essa opção da furadeira, João, infelizmente eu não aceito que você marque. Tranquilo esse assunto, não é tranquilo? Letra C. Diminuir a área de contato entre o prego e a placa. Então, por exemplo, vocês já perceberam que o prego tem aquela parte maior em uma ponta e tem uma parte pontiaguda na parte de baixo? Vou chamar aqui de ponta A e ponta B. Você nunca vai pregar um prego ao contrário, né? Você não vai botar a parte de área grande para baixo. Você não vai fazer isso, né, para bater com o martelo. Aí o prego não vai entrar. Entenderam? Então, letra C. E a última questão de hoje, faça, por favor, a questão 6. Para quem não lembra a fórmula, pressão é força sobre área. Para quem não lembra, faça, por favor, a última questão de hoje. Vou dar aí para vocês 2 minutinhos. É bem facinho. A última questão de hoje, vocês fazem essa, só vou dar recados e libero vocês. Talvez até libere um pouquinho mais cedo, porque ainda faltam 8 minutos e eu acho que eu não vou usar 8 minutos todo, não. Mas primeiro eu faço aí, por favor. A última de hoje, para ver se vocês entenderam como calcula a pressão mesmo. A teoria, eu sei que vocês entenderam. Agora eu quero ver a prática.
Já já eu faço, viu, Rafa? Deixa eu só dar um tempinho para a galera que calcula um pouquinho mais devagar. Porque tem gente que tem mais facilidade com cálculo, né? Tem gente que precisa um pouco mais de tempo. Só mais um minutinho, 2 minutinhos para a galera que precisa de um pouquinho mais de tempo. Já já eu comento, João. Não quero comentar ainda não para ver se algumas pessoas vão notar ou não. Já já eu comento sobre isso, tá? Eu vi a sua pergunta, viu, João? Mas já já eu comento sobre isso. Eu não quero falar agora em voz alta, porque tem gente fazendo a questão ainda. Mas foi uma ótima observação, João. Vamos lá? Força. Qual foi a força que foi aplicada? Qual foi a força que foi aplicada? 200, perfeito. Agora, cuidado com a área. Como o João lembrou, a área no Sistema Internacional, que é o SI, porque Newton é em SI, Newton está correto. A área no SI não é centímetro quadrado. A área no SI é metro quadrado. Ô, Belis, e como é que eu sei que tem que estar no SI? Porque aqui, ó, está em Pascal. Pascal significa Newton por metro quadrado. Então, se está em Pascal, é porque está em Newton por metro quadrado. Então, tem que pegar essa área, que é 500 centímetros quadrados, e transformar. Aí, bora voltar lá naquele slide que eu falei para vocês que quando eu precisasse, a gente ia sempre voltar. Belis, como é que eu transformo área? Você já viu em matemática, mas bora lá para aqui na física para te ajudar, ó. Centímetro quadrado, metro quadrado. Para transformar, você divide. Cada casa é 10 ao quadrado. Como tem duas casas, é 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Ou seja, é 10 à quarta. Então, para transformar de centímetro ao quadrado para metro quadrado, você vai dividir o valor por 10 à quarta. O que é 10 à quarta, gente? O que é 10 à quarta? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, é 10.000. Corto os zeros. Beleza? Eu vou dividir 5 por 100? Nego, eu não dividiria, não. Eu só ia simplificar. 5 por 100 é 1 sobre 20. Eu vou só simplificar. Eu acho mais fácil do que dividir. Ah, beleza, eu prefiro dividir. Beleza. Se você prefere dividir, tudo bem. Aí eu pego essa área e coloco aqui, ó. Então, a área é 1 sobre 20. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 20 vezes 200 dá 4.000. Vixe, Belis, deu merda. Não tem 4.000, nego, para marcar. Não tem. E agora? Tem sim. É só porque esse 4.000 está em notação científica, que é 4 vezes 10 a terceira. Ah, Belis, mas não tem Newton por metro quadrado, não. Até tem o 4 vezes 10 a terceira, mas não tem Newton por metro quadrado, não. É porque Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Por isso que a letra é realmente a letra C, como vocês falaram. Parabéns. Parabéns, gente. Não é quem acertou, tá? Parabéns para quem tentou. Independente se você acertou ou não, você está de parabéns, tá? Porque o importante não é acertar. O importante é tentar. Porque a gente só aprende errando, tentando. Por hoje, de assunto, nossa aula acabou. Vocês entenderam tudo direitinho?